Eu quero lhe convidar a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 5. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Hoje eu gostaria de falar sobre processos. Como processos, eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês que o evento em si, seja ele bom ou mau, ele é importante. Mas, às vezes, o processo que desencadeia para o bom ou o mal, muitas vezes ele é negligenciado. Ele não é contado, a gente só vê a coisa pronta, a gente só vê o efeito, seja de uma paralisia, que foi então no caso algo ruim, mas o processo que leva à paralisia nem sempre nós contamos. O evento da cura, que foi algo maravilhoso, ótimo, Jesus curou, mas nessa cura Jesus, ele traz para a gente um pano de fundo para que a gente esteja pensando nos processos da nossa vida. Porque alguns problemas poderão ser evitados. Hoje é possível que nós estejamos num curso de morte ou estejamos num curso de vida e não nos damos conta disso. É possível que algumas coisas estejam sendo gestadas, estejam sendo geradas, estejam em andamento, e por talvez não ter ainda se manifestado como bom ou como mal, você ainda não tenha percebido que determinados processos na sua vida estão levando ou para o bem ou para o mal. Casamentos que talvez daqui a alguns anos eles vão estar enfrentando uma crise violenta, e não por uma profecia negativa que viemos a falar, mas essa crise violenta lá de daqui a 2 anos, 5 anos e 10 anos, ele está sendo costurado, ele está sendo tecido. Uma falta de gentileza, uma crítica excessiva, uma cobrança que o outro começa a já não suportar mais, e é uma gotinha aqui, outra gotinha ali, e de repente a gente vai se desligando da pessoa, a alma vai ficando aborrecida, vai ficando cansada, e a gente pensa, gente, eu vou conviver com essa situação por mais quanto tempo na minha vida? Até que chega um determinado momento que a corda estoura, e o grande problema é quando a gente só olha o evento, corda estourou, mas negligenciou todo um processo, ou processo de bênção, ou um processo de maldição que foi sendo construído ao longo do tempo. Nós estamos aqui diante de uma passagem muito conhecida e muito citada, muitas vezes, que temos oportunidade de ministrar. Um homem paralítico, levado por 4 amigos, não tinha lugar para que eles passassem, então foi destelhada a casa onde eles estavam, o homem foi descido numa corda, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, curou o paralítico. Mas antes da cura diz: Filho, perdoados são os teus pecados. E é nessa palavra que eu quero extrair o caminho que levou a essa paralisia. E talvez alguém possa dizer, claro, que o pecado levou à paralisia. Sim, isso está óbvio. Mas não é no pecado que eu quero me concentrar, e sim na culpa, na falta de confissão e na falta de perdão. Porque o pecado, ele desgraça a nossa vida, e a gente sabe disso. Mas há um remédio durante o processo que muitas vezes ele é negligenciado. Por quê, queridos? Porque nós não criamos comunidades perdoadoras. E quando eu falo comunidades perdoadoras, eu estou falando da igreja, mas eu também estou falando dos ambientes familiares. Muitas vezes não criamos um ambiente onde as pessoas possam lidar com seus pecados, de tal maneira que elas tenham como rapidamente confessar seus pecados.
O grande problema que nós encontramos neste homem é que ele cometeu um pecado sim, ou muitos pecados. Ok? Isso aconteceu em sua vida e desgraçou a sua vida e o remeteu a um caminho de paralisia. Mas durante esse processo, ele não encontrou uma comunidade restauradora. Ele não encontrou uma comunidade perdoadora. Talvez porque a cultura do perdão ou da restauração não foi desenvolvida, não foi pregada, não foi ensinada. Quem sabe porque ao longo destes anos ou deste tempo, os corações se endureceram e se tornaram acusadores e se apontadores de dedo. Quem sabe muitos fatores têm propiciado um caminho solitário desse paralítico, que em meio aos seus pecados e em meio às suas culpas, ele não conseguiu soltar, ele não conseguiu extravasar, ele não conseguiu confessar, ele não conseguiu se abrir, ele não conseguiu dizer: olha, eu fiz algo contra minha esposa, eu cometi um adultério contra ela, ou eu espanquei o meu filho, ou eu roubei de alguém, ou eu puxei o tapete de alguém, mas isso me consome por dentro. Talvez a vergonha, quem sabe a falta de amizades, a falta de amigos, quem sabe o isolamento social. Muitos são os fatores, mas o grande problema é que enquanto essa comunidade vai deixando de cumprir o seu papel de ser uma comunidade misericordiosa, não permissiva. Eu não estou falando de permissividade, eu não estou dizendo: olha, pode pecar à vontade porque eu sou misericordioso. Não, a permissividade não nos ajuda em nada, porque ela alavanca o pecado, e o pecado alavanca as doenças e alavanca a morte. Então eu não estou falando de permissividade, mas estou falando de uma comunidade restauradora. E essa comunidade restauradora, ela vai abrir um espaço. Se o filho chegar da escola meio amuado, meio entristecido, meio abatido, e você sabe quem é o seu filho, você sabe quem é a sua filha. Filho, o que aconteceu? Se a comunidade não é uma comunidade familiar restauradora, ele vai ser consumido pelo medo. Sabe aquela história do pai ou da mãe que diz: olha, se você apanhar na escola, aqui em casa você apanha de novo. Já ouviu isso? Porque não é para você apanhar na escola, é para você bater em quem te agride. E se você apanhar lá, você apanha aqui de novo. E de repente, ele já apanhou lá fora, mas ele, quando chega num ambiente que poderia ser um ambiente de aconchego e de cura e de confissão e de abertura, pequenas portas que a gente vai fechando hoje, são grandes portas que a gente vai fechando amanhã. As coisas simples para as quais eu não tive liberdade de dizer: eu falhei, eu pequei, eu aceitei uma pílula de alguém, eu aceitei um comprimido de alguém. Hoje em dia está em voga, quando os jovens vão para uma determinada festa, serem recebidos por alguma coisa que ele não sabe o que é, mas para entrar ele tem que tomar. E se ele não encontra na sua família um ambiente onde ele diz: pai e mãe, aconteceu isso, sem que ele receba um sermão em cima daquilo, sem que ele receba um jugo, sem que ele receba um peso, essas pequenas portas vão fechando outras portas e outras portas, de tal maneira que é melhor eu ficar com o meu pecado. É melhor ninguém saber. É melhor eu não me abrir com ninguém. E então esses processos paralisantes vão se manifestando na nossa vida, e eles se revelam, às vezes até numa falta de confiança para achar um emprego, na falta de confiança para poder estudar e fazer as suas conquistas, porque ele se sente desencorajado, amedrontado, culpado, afligido, oprimido, e ele não consegue progredir. As células de Tiago, elas nasceram a partir de oração e de uma pesquisa do que aconteceu nos dias de John Wesley. John Wesley foi alguém que fomentou grupos pequenos e incentivou a formação de grupos pequenos, porque ele tinha uma grande comunidade e ele sabia que a comunidade vinha ouvi-lo, mas só ouvia, não confessava, não se abria.
Então ele foi abrindo grupos pequenos, e nesses grupos pequenos ele estimulou que as pessoas viessem com as suas culpas e confessassem aos seus amigos, e pedissem oração para o seu amigo mais maduro. E ele foi encorajando as pessoas a se achegarem nos grupos pequenos, dizendo: olha, nessa semana eu vi pornografia e isso me maculou, me sujou, eu não quero mais ser um escravo da pornografia. E as pessoas vinham confessando as suas culpas, e as pessoas vinham confessando as suas rebeldias contra os seus pais, contra pai, contra mãe. E na medida em que ele foi percebendo que as pessoas foram se libertando das suas culpas e dos seus medos, houve então crescimento, houve oração. Aliás, essa é a última lição da célula de Tiago, a 16ª lição é oração e confissão. Na verdade, tudo o que fizemos foi para desembocar nesse momento precioso, que as pequenas comunidades caseiras das células é para estimular cada um de nós, para que em meio às nossas crises e culpas e pecados e medos, nós possamos encontrar uma comunidade não acusadora, mas uma comunidade restauradora. Pais que vão chegar nestes lugares dizendo: eu sou pai, eu sou homem, mas eu não tenho conseguido dar liberdade, não tenho conseguido alcançar o coração dos meus filhos. Você que é pai, pode me ajudar, eu quero me abrir em relação à minha dificuldade. E então homens reunidos orarão pelos homens, mulheres reunidas orarão pelas mulheres, jovens confessarão suas inclinações, e ali naquele lugar haverá cura. Interessante que o que faltou para aquele paralítico não foi a ausência de pecado, mas foi a ausência de perdão dos seus pecados. E é por isso que em João 20, de 22 a 23, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhos retiverdes, são retidos. O que Deus está me ensinando aqui? Que eu vou receber pessoas que vão chegar marcadas pela culpa, e eles chegarão confessando seus pecados, e eu terei a oportunidade de chegar diante dessa pessoa que chega quebrantada, arrependida e culpada, e dizer: meu irmão, seja perdoado o seu pecado, e que esse pecado nunca mais te assombre, e você nunca mais volte a ele, mas a partir de hoje, seja absolvido. E a pergunta é: se nós perdoarmos o pecado, Deus perdoará? Foi Jesus quem disse: se você perdoar, está perdoado. Será que a gente entendeu isso? Se você perdoar seu marido está perdoado diante de Deus. Se você perdoar a sua esposa estará perdoada diante de Deus, porque o Senhor soprou do seu Espírito sobre nós, para que não se acumulem pecados na vida das pessoas, pecados que as paralisarão na sua jornada e na sua caminhada. Então ele está dizendo: se vocês perdoarem, será perdoado, até porque essa autoridade ele entregou à igreja. O que você liga aqui, será ligado lá, e o que você desliga aqui, será desligado lá. O que você proíbe aqui, será proibido lá, mas o que você permite aqui, será permitido lá. Ou seja, que venham os culpados e encontrem em nós não um olhar permissivo para dizer: tudo bem, eu te perdoo e pode voltar ao seu pecado. Não, porque Jesus disse: vá e não peques mais. Mas para hoje, receba o perdão, a purificação. E a questão do aborto que você praticou nunca mais te assombrará. O roubo que você praticou nunca mais te assombrará. O adultério praticado ficará como uma sentença de liberdade, de perdão, de restauração, para que a partir de hoje as pessoas possam verem-se livres das suas cadeias e das suas prisões, a fim de experimentarem vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro ainda desse tema, esse é o tema que nós vamos estudar na última semana da célula de Tiago, mas veja, Tiago 5, de 14 a 20. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele,
ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Dê um glória a Deus bem alto. Sabe o que as pessoas precisam? Elas precisam de perdão para os seus pecados. Elas precisam se livrar da culpa, não para voltarem ao pecado, mas para viverem em novidade de vida. Mas a partir daquele momento, elas serão absolvidas. E se elas forem absolvidas diante de nós, o serão diante de Deus. Isso é tremendo, e isso é libertador. Este é um processo de paralisia que se interrompe na vida daquela pessoa por meio do perdão. Mas a passagem não terminou. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Olha a sequência: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, olha só, esse finalzinho que eu quero chamar a atenção. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Parece que é muita coisa confiada a mim, parece que é muita coisa confiada a você, mas é exatamente isso. Foi Jesus quem disse: se você perdoar, essa pessoa será perdoada. E se alguém se desviar do seu mau caminho, mas alguém quem? Há um pastor, um padre, um apóstolo. Elias, nem nome de profeta ele tinha. Quando Elias aparece no cenário profético, era Elias o Tisbita. É a mesma coisa que falar o Wilson, nascido na zona leste de São Miguel Paulista. Apenas o lugar. É um homem, é uma mulher, na sua simplicidade, mas pode muito a oração de um justo em seus efeitos. Então, quando você, homem, ora pelo seu filho, você abençoa seu filho. Você pode não ser pastor, pode não ser apóstolo, não ser coisa alguma do ponto de vista da religiosidade, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. A sua oração pode muito em seus efeitos. E você pode falar a alma de quem se sente cansado e oprimido e dizer: olha, receba paz para o seu coração. Não se coloque mais nessa situação, mas a partir de hoje, seja livre do seu mal e vá em paz. Queria perguntar como é que é a sua comunidade familiar. Se a sua comunidade familiar é uma comunidade opressora ou é uma comunidade restauradora. É a pergunta que eu quero te fazer. Quero perguntar também se a comunidade familiar é uma comunidade permissiva. Isso não ajuda em nada, porque você chama para debaixo do seu teto o pecado e, consequentemente, você chama as doenças, as moléstias e o mal. Então não seja permissivo, mas seja restaurador. Saiba lidar com as tragédias da vida, na vida das pessoas que chegam a você, e não se escandalize. Eu lembro que no começo do meu ministério, quando um casal chegou e disse: pastor, nós nos adiantamos, deveríamos ter esperado para o casamento, e nós antecipamos. E eu cheguei para eles e falei o seguinte: olha, eu não esperava isso de vocês. E eu percebi a vergonha que aquele casal experimentou, porque eu joguei ali, quer dizer, eles já estavam ali destruídos, com vergonha, e ainda encontraram em mim: não esperava isso de vocês, eu esperava mais santidade, eu esperava mais isso. Mas eu fui entendendo que há uma linha tênue entre a permissividade e a restauração. Não posso ser permissivo, mas eu preciso saber lidar
com as situações que acontecem na vida das pessoas e não me escandalizar com isso a ponto de fechar uma porta de maneira que essa pessoa não se sinta confiante de interromper os seus processos de paralisia em sua vida. Quantos entendem o que eu quero dizer nessa manhã? Então pergunta para o seu vizinho, como é a comunidade familiar em que você vive? Procure refletir sobre isso. Nessa mesma cidade de Cafarnaum, em Marcos 5, de 25 a 29, Marcos 5, de 25 a 29, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Na mesma Cafarnaum, uma mulher com hemorragia, e no contexto judaico, uma mulher que tivesse algum problema de sangue, de hemorragia, ela era considerada impura, não podia ter uma vida sexual ativa com seu esposo, não podia nem sequer ter uma vida comum na sociedade, porque ela não podia tocar em alguém, e alguém não podia tocar nela, porque senão essa pessoa seria considerada impura. Então era uma pessoa que teve que, devido à sua enfermidade, ainda que passando as mãos de muitos médicos e não resolvendo, teve que viver ali afligida por 12 anos da sua vida. Mas a sua cura estava a caminho. Porque eu estou falando de processos. Da mesma forma como a gente pode desencadear na nossa própria vida processos de paralisia, como aquele homem que não teve com quem compartilhar o seu pecado e a sua culpa o paralisou, e esse processo foi longo até a paralisia, e esse processo pode ser interrompido na nossa vida, se fizermos parte ou se construirmos uma comunidade restauradora. Mas nesse caso dessa mulher, ela estava buscando a sua cura. E ouviu falar de Jesus. E ela pensou, se eu tão somente tocar na sua veste, ou na borda do seu manto, eu ficarei curada. O que garantia para essa mulher, que ao tocar no manto de Jesus, iria acontecer alguma coisa a seu favor? Porque muitos tocaram em Jesus, mas foi o toque da curiosidade, sabe, o homem famoso, que todo mundo quer tocar nele, ou quer ter um autógrafo dele, quer tirar uma selfie com ele. É um homem famoso. Jesus estava sendo acossado por muita gente, apertado por muita gente, mas nenhum daqueles toques representava um toque de cura, mas dessa mulher sim. Por quê? Porque ela preparou um caminho para a sua cura. Porque ela entendeu que lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz assim, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Presta bem atenção que isso é muito importante para a sua vida. Quem é que precisa de cura? Levanta a sua mão. Cura do corpo, cura da alma, cura do espírito.
Quem precisa de restauração financeira, quem precisa de direções da parte de Deus e restauração em alguma área, levante a sua mão. Acho que todo mundo aqui está dentro desse contexto. Olha que lindo. Muito antes dessa mulher nascer e de ficar doente, havia uma promessa. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Como já dissemos em outras ocasiões, essa palavrinha asas, no hebraico, significa tsi, que eram as bordas do manto, especialmente de um homem, que tinha um compromisso de ler a Bíblia, de ler as Escrituras e de viver as Escrituras. Todos os homens podiam ter a vestimenta, mas nenhum era cumpridor das Escrituras, mas estava ali a profecia cumprida. Mas para vós nascerá o sol da justiça, e ele trará cura na borda do seu manto. E por onde ele passar, essa borda que representa alguém que cumpre a palavra, Jesus é a encarnação dessa profecia. Jesus é o cumprimento dessa profecia. Essa mulher não era uma leiga no conhecimento, mas essa mulher fazia valer a sua vida devocional, a leitura das Escrituras, o tempo de oração diante de Deus, alimentado e armazenado, talvez em tempos bons da sua vida, mas que ela foi armazenando e armazenando, talvez até sem saber que um dia ela ficaria doente. Mas quando ela ouviu que Jesus estava passando, o Espírito de Deus certamente trouxe à sua memória a promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, de que num determinado dia surgiria o sol da justiça, que é Jesus, e ele trará cura nas suas asas, não asas de aves, mas asas de bordas do seu manto. E então ela viu em Jesus o cumprimento de Malaquias capítulo 4. Mas para poder enxergar em Jesus o cumprimento dessa profecia, ela teve que mergulhar na profecia, ela teve que ler a profecia, ela teve de ter os seus olhos abertos nos seus momentos a sós com Deus, que talvez seja o ponto crucial do que eu quero dizer para você agora. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que muitas vezes nós queremos o evento da cura, mas nós não geramos a cura ao longo da nossa vida. Às vezes nós queremos que algumas comportas, por uma oração poderosa do pastor, comportas se abram de uma hora para outra, mas não foi assim na vida dessa mulher. Todos aqueles que tocaram em Jesus, e olha, tocaram em Jesus, eles voltaram para casa do mesmo jeitinho, voltaram para casa enfermos do mesmo jeito, porque empurravam a Jesus. Quando a mulher tocou, e ele falou: quem me tocou? E os discípulos perguntam: Senhor, está todo mundo te tocando? E ele disse: não, mas não é o toque de todo mundo, porque o toque de todo mundo é um toque de alguém que não gera nada, que não preparou um caminho para a cura, que não assimilou os princípios, que não armazenou e não cresceu na fé. Esse é o toque daqueles que tocam e saem vazios do mesmo jeito. Mas essa mulher não. Eu percebi que ao me tocar, saiu de mim virtude, foi alguma coisa especial, saiu de mim poder. Quando é que sai poder da parte de Deus para a sua vida? Quando você desenvolveu um processo devocional, quando você desenvolve um processo de assimilação dos valores de Deus, como o pastor Paulo compartilhou aqui, para conhecer não apenas a lei, mas para conhecer o Espírito, o que está por detrás, qual é a intenção de Deus.
E então essa mulher, se ela já estava doente ou não, mas certamente ao longo da sua vida, ela aguardou, de chegar o sol da justiça, e quando ele chegar, trará cura na borda do seu manto. E então quando ela ouviu de Jesus, eis o cumprimento da profecia. E eu quero te perguntar, qual foi o último versículo que você leu da Bíblia por conta própria? Qual foi o último versículo que você leu por conta própria, por esforço seu, por devoção sua, por disciplina, no sentido de receber, beber, assimilar, introjetar, trazer para dentro de você, precisando você daquela palavra ou não? Porque um dos erros que a gente precisa corrigir na nossa vida é buscar textos que falem somente ao nosso problema. Não, você tem que buscar a Bíblia toda, em todo o tempo, e armazena, e traga ao seu coração. Pode não ter nada a ver com o que você esteja vivendo agora, mas no dia da sua enfermidade, o Espírito Santo trará a realidade, e você vai entender. Agora é Malaquias 4, versículo 2. Agora é Malaquias 4:2. Sabia que foi assim na vida de Jesus? De repente tem um texto lá no Antigo Testamento dizendo: e nenhum dos seus ossos será quebrado. E está lá na Bíblia, perdidão lá, aparentemente meio solto, lá dentro, um dos versículos. E Jesus vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, até que chega na hora da cruz. Chega o momento daquele versículo se aplicar à sua experiência, e nenhum dos seus ossos é quebrado. Mas eu quero dizer que os salmos foram escritos não só para Jesus, eles foram escritos para você. A Bíblia foi escrita para você. A Bíblia é um presente de Deus para você. A Bíblia é um presente de Deus para a minha vida. É alimento de Deus, é direção de Deus, é flecha na mão do valente, é recurso, é pão que desce dos céus. Oh, que presente maravilhoso. Talvez você se depare com um determinado versículo que aparentemente não tem nada a ver com a tua experiência daquele dia, mas você traz para o seu coração, você abraça, você beija aquele texto no seu coração. Mas no dia da tua crise, o Espírito vai trazer, e você vai se firmar naquela palavra, e aquela palavra será pão, será recurso, será fundamento na hora da crise. A cura de Jesus foi extraordinária. A atitude daquela mulher: se tão somente eu tocar nas vestes, ficarei curado. O fato em si, maravilhoso. Mas o mais importante não é a cura de Jesus. Claro que a cura é importante, é o fim de todas as coisas, mas eu digo de importância porque se não há um processo, não há um ato, não há um desfecho. Então os processos na nossa vida são importantes. E eu pergunto a você, adolescente, eu pergunto a você, jovem, eu pergunto a você, homem, mulher, você ama as Escrituras como um presente de Deus para a sua vida? Ou você recorre a ela apenas na hora da dor, na hora da necessidade, da consumação de um determinado ato? Pergunto como estão os processos devocionais. Como estão os processos devocionais? Amém? Pergunta para o seu vizinho, como estão os processos devocionais na sua vida? E eu vou para a última passagem. Em primeiro lugar, nessa mensagem eu falei sobre uma comunidade perdoadora. Em segundo lugar, eu falei sobre uma vida devocional de qualidade. Mas em terceiro lugar, eu quero ler uma passagem para encerrar, Marcos 5,
na mesma Cafarnaum, de 35 a 43. Falava ele ainda, Marcos 5, de 35 a 43. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Interessante que os mesmos 12 anos que a mulher padecia de hemorragia, a menina que tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Repita após mim: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. A passagem é linda. É a filha de Jairo. No meio do caminho chega a notícia: olha, libera um mestre porque a menina já morreu. E Jesus diz: ó, não liga para eles não, só creia, fica firme. Chegando lá, viu todo mundo chorando, as carpideiras que eram pagas para chorar em velório e fazer o pessoal chorar. E ele fala: mas por que vocês estão chorando? E que alvoroço é esse? A menina não está morta, ela só dorme. Mas na verdade a menina tinha morrido. Jesus mentiu? Não. Para ele, dormir e morrer, para ele é a mesma coisa. Mas num determinado momento ele manda sair todo mundo e cura a menina. E depois ele libera uma palavra expressamente, que ninguém saiba disso. Se Jesus estivesse em Jerusalém, a gente podia achar ou entender que esse segredo, ninguém saiba disso. Se estivesse em Jerusalém, na cúpula religiosa, talvez ele fizesse isso para preservar a sua própria vida, porque os religiosos queriam matá-lo em algumas ocasiões. Mas ele não estava em Jerusalém, ele estava em Cafarnaum. Curar alguém era a coisa mais natural que ele fazia, e vinha gente de tudo quanto era lugar, de todos os lados, de todas as partes, até da Síria. Então não tinha nenhum problema a publicidade da cura de qualquer pessoa. Mas por que ele não quis publicidade? Porque ele quis proteger a menina. Ele ordenou expressamente que ninguém o soubesse. E depois disse: deem alguma coisa para ela comer. Cuidem dela. Isso vai ficar só entre vocês. Porque se nós dermos publicidade, a vida da menina vai ser um inferno. Se dermos publicidade, esse povo que já riu de Jesus, esse povo incrédulo e esse povo idólatra, já falamos um pouco disso na semana passada, que a cultura pagã daquela região, para fazer um ídolo é rapidinho. Para construir um monumento religioso em cima de um milagre, era 2 pulinhos. Mas naquele momento Jesus não está pensando nele, ele está pensando nela. A ordem foi expressa: uma menina de 12 anos não pode ter este nível de publicidade, porque isto pode ser uma tragédia na vida dela, que ninguém saiba.
e que vocês possam dar comida para ela, porque senão ela morre de novo. Queria te perguntar nesse momento, você tem visitado as redes sociais dos seus filhos? Você tem protegido a sua casa? Você tem procurado discernir o que é bom que apareça e aquilo que não é bom que apareça? Você tem procurado entender exatamente o que nos diz Cantares de Salomão, que é uma passagem linda, de que eu quero compartilhar agora, Cantares de Salomão, capítulo 8, de 8 a 10, que diz assim: temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã, no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era, aos seus olhos, como aquela que acha paz. Que faremos a nossa menina, que não tem seios ainda, pequenininha? Quando de repente o seu corpo começar a chamar a atenção e as pessoas começarem a falar dela. Se ela for um muro, vamos construir um palácio. Mas se ela for uma porta, nós vamos protegê-la com tábuas de cedro. Não sei como ela será. Talvez ela seja um muro, porque ela conseguiu talvez entender que seus pais foram um muro para ela e que a ensinaram a ser um muro, onde se constrói um castelo e onde ela estará protegida da influência deste mundo. Mas pode ser que ela se incline para ser uma porta. Uma porta é mais vulnerável do que um muro, porque a porta, a hora pode estar fechada, mas às vezes por falta de discernimento ela pode se abrir, e pode se abrir para a pessoa errada, ela pode se abrir para a influência errada, ela pode se abrir para as amizades erradas, ela pode de repente ser uma porta no sentido de estar tão aberta para este mundo, e pouco a pouco ela vai assimilando um hábito, um costume, uma ideia, uma palavra, um livro, uma experiência na faculdade, um professor com uma boa oratória e uma boa lábia, mas que de repente introduziu um caminho ideológico, mas ela não era um muro, e ela foi uma porta aberta, e ela de repente se deixou levar por aquelas palavras e por aquelas ilusões. E a minha pergunta é: qual é o caminho, qual é o processo que está... Qual é o processo que está em andamento na nossa vida? Qual é o processo que está em andamento? Veja que quando Cantares está dizendo o que faremos, ele está pensando no futuro. Quando o corpinho dela se tornar um corpo de uma mulher e todo mundo olhar para ela, o que faremos? Se ela for um muro, se ela tiver uma identidade bem definida, se ela for ensinada a se proteger com a palavra, com os valores de Deus, então alguma coisa boa será construída em cima deste muro. Mas se porventura ela for vulnerável, e ela for uma porta, ora fechada, ora aberta, mesmo assim, nós vamos cercá-la com tábuas de cedro, nós vamos cobrir a sua vulnerabilidade, vamos estar presentes na hora em que ela, de alguma forma, se deixar levar por alguma palavra, por algum espírito, por alguma intenção errada, nós estaremos presentes. Mas a pergunta que eu quero deixar para você, nessa manhã, é se essa consciência protetora está em processo a seu próprio favor,
consciência protetora a seu próprio favor. Não se expor a situações em que você possa cair. Então criar determinados caminhos onde você esteja seguro. Olha, se eu ficar muito na beira do caminho, na beira do abismo, eu posso cair. Então eu prefiro ficar um pouco mais longe disso. É uma consciência protetora. Não é uma consciência castradora, mas é uma consciência protetora. Se ela for um muro, vamos construir um castelo. Mas se ela for uma porta vulnerável, vamos mesmo assim agir para construir alguma coisa para que ela se proteja. Quando Jesus cura aquela menina e manda todo mundo embora e não quer publicidade, Ele não está pensando nele, Ele está pensando nela. E ao pregar isso a você, eu estou pregando a mim mesmo, estou pregando a meus filhos, porque determinadas publicidades na vida deles em nada vai contribuir, em nada vai ajudar, só vai revelar o quanto seu filho, talvez, ou sua filha, seja um muro ou uma porta. E se porventura esse mundo mau, que perceber essas vulnerabilidades, vai se aproximar, porque percebe que, quem sabe, não esteja ninguém olhando, não há ninguém protegendo, não tem nenhuma tábua de cedro ao redor. Quem sabe? O que está em processo? O que está em processo na sua própria vida? E o que está em processo na sua vida familiar? Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Vamos orar? Pai amado, obrigado por Tua palavra, Senhor. Tua palavra é um presente para nós. Quantas dores podem ser evitadas se tão somente atentarmos para a Tua lei. Oh Deus, nós nos consideramos impotentes diante de tantos desafios, mas nós descansamos na Tua presença, porque Teu Espírito Santo nos foi dado como nosso Consolador, e é por isso que nós repousamos na Tua presença. Em nome de Jesus, quero te convidar a chamar o Espírito Santo para a sua família, para a sua vida, enquanto adoramos ao Senhor.